Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil aqui na Boas Novas. Você pode assistir também o programa de hoje pela internet de todo mundo, www.boasnovas.tv. Crente, hoje o programa está muito bom e eu quero que você preste atenção durante todos os 4 blocos. Estamos falando sobre o dom da cura. Existem pessoas que têm uma unção especial, um dom especial para curar. Existem pastores que conseguem curar enfermos e outras pessoas mais facilmente, com mais facilidade que talvez em outra igreja. Como é que Deus faz na cura? Deus cura só quem é crente ou quem não é crente? Será que uma pessoa pode ser curada sem ter fé, pela fé de outra pessoa? Se a sua mãe ora muito, tem muita fé, mas você não acredita em Deus, Deus pode te curar pela fé que a sua mãe tem em Deus? Gente, é muita pergunta já para a gente falar sobre cura hoje. Eu quero a sua participação pela internet, pelas redes sociais, por e-mail, SMS ou ligando para cá para fazer a sua pergunta. Se você tem também algum testemunho de cura, de algo que aconteceu com você, algum questionamento ou pergunta, pode ligar para a gente também durante o programa. Vamos estar mostrando na tela o número onde você pode entrar em contato conosco e falar ao vivo aqui no Antenados na Geral, para falar sobre cura e o dom da cura. Recebo ele que é pastor, escritor e professor de Novo Testamento, Teologia Geral e pesquisador nas ciências humanas. Estou falando do pastor Ailton Bezerra, que veio aqui com um livro novo. Pastor Ailton, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom, graças a Deus, está aqui ao vivo. Eu quero mandar um abraço ao pessoal que tem mandado e-mail e a gente é de vários estados, que Deus abençoe. Alguns questionadores, outros não. E é muito bom estar interagindo. Esse livro, Aprendendo a Ser Gestor da Própria Vida com Deus, vai impactar a sua vida. Fala de gestão de família, gestão de finança, gestão de pensamentos, sentimentos e de vida espiritual. E para ser show de fácil leitura, curta, fácil às vezes leitura, as pessoas não querem ler muito, pega aqui, muito em rápido. um dia, 3 dias, eu quero ler tudo isso aqui, facilidade. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Também recebo ele que é pastor e presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa em Chamas no Brasil, pastor Amadeu Vieira. Pastor Amadeu, bem-vindo ao Antenados na Geral. É sempre um prazer, André, poder estar aqui contigo nesta casa maravilhosa. E é só vitória, com grandes amigos aqui, hoje tendo o privilégio de conhecer o meu amigo Márcio Fiorini e poder encontrar 2 grandes amigos aqui também. E é só vitória, vamos partir para dentro desse negócio de cura. Hoje vamos partir para dentro da cura, é isso que a gente vai fazer hoje. Tem muito questionamento das pessoas aqui. Seja bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Obrigado. Também recebo ele que é pastor, líder do Ministério Famílias Restauradas, Márcio Fiorini. Pastor Márcio, bem-vindo ao Antenados. Meu amigo André, é um prazer estar aqui novamente, é um prazer estar com esses amigos aqui. Obrigado, pastor Amadeu, que é um homem que serve de referência para todos nós. Silvio, meu amigo, que eu acabei de conhecer. E eu creio que hoje nós vamos entender mais sobre como você vai poder sair curado depois de ter visto esse programa. É certo. As pessoas, ele vai falar também, hoje em dia, parece que existe uma busca exacerbada nas igrejas, nas pessoas, por cura. E às vezes Deus quer fazer um pouco mais do que só curar você, Ele quer te ter por inteiro. A gente vai falar também sobre isso no Antenados. E por último, vocês já viram que tá a galera da pesada aqui mesmo. Recebeu ele que é pregador, cantor e membro da Assembleia de Deus de Campo Grande. Esteve aqui há muito tempo no Antenados na Geral. Vou retornando com a gente, Silvio Maia. Bem-vindo ao Antenados, queridão. É muito bom te receber. O prazer é todo meu, André. Para mim é um prazerzão estar aqui com grandes amigos. Amigos mesmo, por favor, não me bata, porque é a primeira vez me sacudiram aqui. Mas estou do lado aqui do meu amigão Amadeu, pastor Amadeu, do Márcio, do nosso amigo que eu acabei de conhecer, é um prazerzão. E vamos lá, né? Tu acredita em cura? Então não tem eu como acredito em cura, história. Mas eu tenho muitas experiências de cura. Uhum. Porque eu orei durante 10 anos para Deus curar minha mãe. Uhum. Isso não aconteceu. Mas já fui curado de outra doença. Então eu entendo o quê? Deus só cura quando Ele quer. Isso eu entendo. E existe a soberania de Deus. Às vezes, e a gente vai falar também de algumas teologias, que é aquela assim, ó. Na Bíblia está escrito, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então tu bota Deus contra a parede, fala, ó, pela minha fé, não sei o que, fé. E às vezes a gente não é curado e as pessoas, poxa, será que eu não tenho fé? Deus não quis me curar. O que eu fiz de errado? Tá vendo? Já tem uma ligação na linha. A gente nem começou aqui o programa. A gente estava com o pastor Carlos, ele está falando de Campo Grande, Rio de Janeiro. Tudo bem, pastor? Tudo bem. A paz, André. A paz para você, a paz para todos os colegas aí da mesa aí. Que Deus possa abençoar e orientar vocês para esclarecer a dúvida de todo o povo de Deus, né? A questão que eu tenho é a seguinte, que eu gostaria de ouvir a opinião dos amados colegas aí. A cura depende de quem? Da pessoa que está ministrando a oração ou da fé de quem está recebendo? Tá certo. Obrigado, pastor, pela participação já no início. E acho que o programa de hoje vai ser um pouco assim, muita ligação, porque esse é um tema muito atual. E a pergunta é, de onde vem a cura? De onde começa o processo da cura? Eu quero... De mim que preciso da cura ou de Deus que quer me curar? Então assim, eu quero apresentar algumas verdades
bíblicas, algumas verdades teológicas sobre a cura, porque a nossa base aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, categoricamente, a Bíblia mostra, pastor Carlos e os demais telespectadores, que quem cura é o Senhor. Deuteronômio 32, 39, no Antigo Testamento está escrito: vede agora eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, eu mato, faço viver, eu firo e eu saro. Em Êxodo 17, o Senhor falou: eu sou Javé Rafá, o Deus que cura. A cura vem de Deus. Por quê? No Novo Testamento, André, pastor Amadeu Vieira e os demais pastores e irmãos, a cura, ela é dom, ela vem dons da graça. 1 Coríntios 12, 9 diz a Bíblia, dons de curar. Então Deus deu dom à igreja. Em 1 Coríntios 12, versículo 11, diz que ele distribui a cada um como ele quer. Então é prerrogativa divina e não humana. Deus cura quem quer, quando quer e do jeito que quer. A cura não depende do homem e não está na alçada do homem, a não ser se for uma cura no efeito psicossomático, que aí não é divino, não é cura divina, é algo de autossugestão, é algo da alçada do homem. Agora, a questão da cura espiritual, ou melhor, a cura divina, melhor dizendo, ela é milagre de Deus, é o extraordinário de Deus, como o Silvio falou. Eu orei durante tantos anos para minha mãe ser curada e a mãe não foi curada. Ela faleceu, e ele disse que foi curado. E aí é bom deixar aqui, André, logo aqui nessa minha fala aqui, por exemplo, Atos 19, versículo 11, diz a Bíblia: Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, de maneira que as pessoas vinham e até os seus lenços e aventais, que alguém tocasse era curado, mas Deus que fazia pelas mãos de Paulo, não era Paulo. E eu provo rapidinho que Paulo não curou ninguém. Paulo não curou ninguém, nem ele se curou, porque quem cura é Deus. Por exemplo, 2 Timóteo 4,20, Paulo fala que deixou Trófimo doente em Mileto. Paulo deixou Trófimo doente. E Paulo, em 1 Timóteo 5,23, ele vai mandar Timóteo tomar água com um pouco de vinho, por causa dos problemas estomacais. Então Paulo não curou. Em Filipenses 2,27, Paulo fala de Epafrodito e diz que Epafrodito quase morreu, e ele diz, graças a Deus que Deus não permitiu que ele morresse, porque senão ele teria tristeza sobre tristeza. Então, André, eu quero parar aqui e dizer o seguinte, para você telespectador: a cura vem do Senhor, ele cura quem quer, na hora que quer e do jeito, é determinação divina. A fé opera, mas se Deus quer curar, meu amigo, ele vai curar quem ele quiser. E isso é uma coisa que eu acho também deve trazer muito questionamento na cabeça das pessoas. A gente deixou bem claro de onde vem a cura e às vezes, até numa igreja, alguém que faz um trabalho, um ministério voltado à cura, muitas pessoas são curadas sim, mas muitas pessoas também não são curadas. Quando a gente fala que é Deus que faz, quando quer, como Ele quer, pode também trazer um questionamento. Poxa, então quer dizer que há 10 anos eu estou indo na igreja, Deus está curando todo mundo, não me curou é porque Ele não quer me curar. Às vezes também a pessoa pode se frustrar, a gente tem que ter cuidado. E como a gente passa isso? Será que Deus não quer curar aquela pessoa mesmo? Ou talvez Deus vê o geral, porque tem pessoas que se Deus curar também o cara vai e desvia mesmo. Acho que tem várias circunstâncias que Deus está vendo lá na frente para Ele às vezes também não curar uma pessoa, né? Porque acredito eu que a vontade de Deus seria curar todo mundo, acredito eu. É a vontade de Deus curar todo mundo? É a vontade de Deus curar todo mundo. Na verdade, a enfermidade, assim como a morte, vieram por causa do pecado do homem lá no Éden. A grande verdade é que esse é um tema muito amplo, muito mais do que os exemplos somente de Paulo. Eu creio que não depende só de Deus, naquele momento, querer ou não curar. Depende da nossa coragem de ir, orar, e a pessoa receber a cura pela sua oração. Porque Deus sempre quer que aquela pessoa seja curada. Agora, por que uma pessoa não é curada? Falta de fé de quem ora, falta de fé de quem está recebendo a oração, ou por pecados não confessados. Existem vários exemplos na Bíblia em que Jesus, além de curar, ele fala sobre perdoar o pecado. Assim como o pecado do homem trouxe morte, Deus também traz perdão e cura divina. Então nós temos que entender que o pecado é muito mais amplo, ou melhor, a cura é muito mais ampla do que somente Deus querer ou não. A ordem dele é que nós fôssemos, curássemos os enfermos e ainda assim expulsasse demônios. Então a comissão dos 70, a comissão dos 12 foi para isso. Jesus ele vai num certo lugar, em Mateus
8, 16, 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos. Nem todos que estavam ali tinham fé, mas Jesus, ele deu a ordem com a palavra dele. Acontece que nós não temos coragem de lançar a palavra de cura. Agora, e se não acontecer na hora, pastor Márcio? A mulher cananeia, ela teve que ir por 3 vezes, e foi uma das únicas, talvez a única vez que eu vejo Jesus negar alguma coisa a uma pessoa a respeito de cura. Por 3 vezes ela teve que permanecer pedindo o que ela precisava para a filha dela ser curada, ser liberta. Então, nós temos que perseverar na palavra lançada sobre a cura naquela pessoa, e muitas vezes a pessoa pode ir gradativamente sendo curada, porque existem níveis de cura em que Deus quer curar a alma da pessoa primeiro, para depois curar a parte física dela. Eu gostei da palavra do pastor Ailton e da palavra do pastor Márcio Fiorini, só que eu não aprisiono a ideia da cura a uma interpretação teológica, a uma corrente teológica. Como há controvérsias também, em parte, nas palavras do pastor Márcio, como a do senhor. Deus quer curar todos? Sim. Isso, de fato. É Deus que cura? É Deus que cura. Mas, se eu aprisionasse nessa interpretação que Deus cura, só Deus que cura, a sua fé independe dela fazer alguma coisa se Deus não quer fazer. Então eu vou anular a eficácia e o poder da fé. A fé cura. Jesus nos deu autoridade para curar. Quando eu estou agindo em nome dele, eu sou como? Não sou Deus. Eu estou representando a autoridade de Deus. Eu não preciso, muitas das vezes, ir a Deus como eu sou embaixador em um país, um exemplo. Eu sou embaixador, eu não tenho que ligar para o presidente da República e para o Itamaraty, não. Eu sou a representação desse governo legal lá. Então eu mando prender, eu mando soltar, se invadir o meu território. Eu estou ali abalizado pela lei para agir com autoridade. Então nós, pastores, já um pouco na minha corrente teológica, porque nós já estamos aqui diante de um confronto, em parte, né, teológico, dentro das nossas formações. Então eu creio assim dessa forma. Deus cura pelo poder dele, pela vontade dele, mas Deus também cura quando a fé desse indivíduo vem com sinceridade, fidelidade, como diz o pastor Márcio Fiorini, perdão, abnegação, renúncia, e Deus, pela sua presciência, também vê que esse indivíduo, após aquela cura, aquele milagre, ele não vai voltar para o esgoto, pecado. Eu já orei por uma senhora lá na igreja, que ela chegou carregada de maca. Chegou assim, mas, como diz o baiano, grosso, fedendo em pé. E oramos pela mulher, ela foi curada, usei a fé, a unção, os dons do Espírito, que tem que ser olhado, dom da fé, dons de curar e dom de sinais e maravilha, que independe também de ter que ir lá falar com Deus, porque se Deus deu o dom, já está dado, você é o representante dele. E orei, aquela mulher foi curada tremendamente. E depois eu soube que ela estava no forró dançando, requebrando mais do que Deixa eu fazer quando aqui. antes estava doente. Então muitas vezes Deus não cura porque Sim. aquela pessoa, Deus sabe que ela vai voltar para o pecado e vai até ir para o inferno. Então mais tem Deus prazer que a pessoa seja salva do que Deixa eu dar aqui uma fala aqui. Tem tempo? Tem tempo? Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido break, depois eu então queria eu voltar volto. para a gente falar um pouco disso. Amém. Que a gente abordou e acho que tem um bom começo. Tá fácil não, tá muito bom, muitas perguntas chegando aqui. Nós vamos tentar esclarecer tudo. Deus cura, mas o homem também tem a autoridade de falar, você está curado agora. Claro que tem que falar em nome de Jesus, né? Não é no meu nome. No nome do André está curado, o diabo vai rir, a doença vai rir de mim. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, continue participando, mandando sua pergunta nas redes sociais, e-mail, SMS e ligando para cá. O Antenados volta já, não sai daí. As if it is my first. Estar na prisão é estar em desespero, pois não perdemos apenas a liberdade, perdemos tudo. Teoricamente, perdemos a própria vida.
Fazia 8 anos que eu havia visto minha mulher e meus 2 meninos juntos ao mesmo tempo. 8 anos nos quais não podíamos conversar, não podíamos orar juntos. Para mim foi um sentimento maravilhoso caminhar como um homem livre. Peguei nas mãos de minha mulher e de minha filha. Meus filhos estavam atrás de nós. Elevei meus olhos para os céus porque meu auxílio vem do Senhor. Um ser humano precisa dormir 8 horas por dia. 8 horas também para trabalhar. São 16 horas de vida. O que você está fazendo nas 8 horas que restam? Boas novas. 24 horas transmitindo Jesus. Estamos de volta aqui no Antenados na Geral, segundo bloco, falando sobre cura. Primeiro, a gente já está começando a pontuar algumas coisas. Continue conosco que a gente vai esclarecer tudo. André, o que a gente falou no primeiro foi o seguinte. Primeiro, quem cura é Deus, ponto. Porém, Deus deu autoridade a pessoas, é o dom da cura para as pessoas exercerem isso, até estar curado, ter autoridade sobre uma doença ou qualquer outra coisa. Porém, quando nós estamos falando, e eu sou defensor um pouco disso, de Deus quer curar todo mundo. Essa é a grande verdade, não tem quem não diga isso. Mas também não quer dizer que, bem, a peteca está para o nosso lado agora, só falta a gente ter fé, porque Deus quer curar, então se a gente não é curado é questão da nossa fé, que também pode se tornar frustrante. Às vezes, eu pontuar. Eu ouvi pastores e pessoas que falam assim, ó, você está doente, não sei o que, tenha fé, porque se não for curado, porque a sua fé está pouca, a sua fé está baixa, e nem sempre é isso. Às vezes Deus, não é só a questão da fé que vai fazer a pessoa receber a cura, tem perdão, tem várias outras questões. Por isso que eu quero pontuar, André, rapidinho, o seguinte, porque nós falamos, foi muito bom as falas aqui. Não, quem falou foi vocês três. Eu ainda não falei, eu só estou esperando vocês me dar a oportunidade para me falar. Então, eu vim de Campo Grande é longe, e então deixa eu falar. Meu filho, fala, deixa o filho falar. Fala, meu filho. E eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente falou, já que é para falar assim. Fala o seguinte, a minha mãe, crente de oração, o que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte, durante 10 anos eu orei para Deus curar minha mãe. Minha mãe teve uma erisipela na perna, fechou. Depois ela teve mal de Parkinson. A minha mãe era o tipo de pessoa, 38 anos de Assembleia de Deus, não era batizada com o Espírito Santo porque não precisava. Faltava o arroz lá em casa e eu falava para a mamãe mexer no dízimo. Mamãe olhava para mim e falava, não, meu filho, aquele lá é do Senhor. Minha mãe, o pastor Amadeu, era o tipo de crente dessa forma. Crente de 65, 66, 67. Crente que deixou muitas pessoas, levou muitas pessoas para dentro da igreja. Então, hoje eu vejo vocês falarem, não, Deus quer curar todo mundo. Eu acredito que é o contrário. Deus quer salvar todo mundo. Amém. Curar é outro adjetivo. Eu, por exemplo, eu sofri... Deus quer salvar todo mundo, é diferente. Eu, por exemplo, fiz um exame e bateu 3 úlceras. Fui numa vigília em Itaguaí, lá perto de casa, e o pastor olha para mim e fala assim, Deus está te curando de 3 úlceras. 2 dias depois eu fui ao médico, fiz o exame e não tinha nenhuma das úlceras. O médico olha para mim e fala assim, rapaz, aconteceu um negócio aqui que eu nunca vi. Sumiu as úlceras. Fui curado. Há 2 anos atrás, eu sou um crente de Assembleia de Deus, tenho 38 de Assembleia de Deus, gosto de reteté, gosto do movimento, e eu fui cantar numa igreja lá na Carobinha, e o irmão olhou para mim e falou assim, ó, Deus está te curando de um problema que você tem no rins. E eu nem sabia que eu tinha esse problema. Mas vai escutando, você vai gostar dessa história. Falei, Deus está te curando um problema de rins aí. E eu fui fazer o exame, bateu 2 pedras, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Isso não tem 2 anos, pastor Amadeu. Falei, meu Deus, e agora? Bateu a pedra, então Deus não curou. Deus curou, Deus não curou. Se Deus falou semana retrasada, por que a pedra está aqui?
Aí eu fui numa feira para tomar um caldo de cana. 12:00, 1h da tarde, a crise de rim chegou, meu irmão. Aí eu pergunto para você, Deus curou ou Deus não curou? A pedra saiu ou não saiu? A pedra tá aqui, eu tô com um catéter e já tá marcada a próxima operação. De repente, vou defender o vaso. O vaso entregou a profecia errada. Jeová, na sua sabedoria e no seu poder, revelou o problema do rim e o vaso já aumentou isso aí. Tá curando. Mas, na verdade, eu creio que foi a revelação. Não, eu acredito. Agora deixa eu trazer para cá a pergunta. Eu acredito, sim. Deus não quer curar todo mundo, Ele quer salvar. Uhum. Deixa eu pontuar então, André. Essa é a frase de Twitter. Olha só, eu acredito que o debate ele deve ser pedagógico para quem está assistindo. Eu acredito que o cara que está assistindo, ele quer aprender, eu acredito que ele está aprendendo. Porque o pastor apresentou uma visão, o pastor Amadeu outra, corroborou aqui em várias coisas e agora ele trouxe o exemplo vivencial que ele viveu. Então eu quero pontuar algumas coisas aqui que está na Bíblia. Porque não existe cura, nem Deus, nem nada sem a Bíblia. Deus é o Deus da palavra. A igreja está pautada na palavra. A cura tem que passar pela palavra. Com certeza. Não adianta. Então vamos lá. A questão é a seguinte. Tem uma corrente teológica, a Amadeu até falou alguma coisa de teologia e tal, que fala o seguinte, que os dons se cessaram. Eu rechaço esse pensamento. Os dons não cessaram. Os dons são para a igreja. Sou pastor batista. E não é por causa disso que eu não vou crer. Todo pastor batista crê também nos dons espirituais. Existe uma ignorância por parte de muitos. A verdade é que os dons não cessaram. Eu sou pastor de igreja. Eu tenho um rebanho. E eu já cansei de orar por muita gente e Deus curar. Porque o poder é de Deus. Isso aí é claro. Isso aí isso é inquestionável. Deus. Isso aí não é igreja, não é pastor, não é bispo, nem papa, nem padre, nem apóstolo, nem quase Deus, nem chegando lá. Quem cura é Deus. O poder é de Deus. Agora, é claro, o pastor Amadeu levantou, e é verdade, na minha fala, pela forma da expressão, eu não expliquei aqui a questão da fé, porque o próprio Jesus, quando curou aquele camarada que foi acamado em Mateus capítulo 9, Jesus falou, e vendo-lhes a fé, porque a Bíblia diz o quê? Que a fé é o fim fundamental daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Então isso é uma pontuação. Os dons espirituais existem, a cura é real, não é imaginária, isso. E Deus cura. Agora, quando a questão que o pastor falou aqui, não, mas irmão, pode determinar o que quiser. Se Deus não quiser curar, ele não vai curar, acabou. É verdade, eu vou explicar por quê, e eu vou explicar por quê. Na Bíblia, vou explicar. Porque Paulo, então, ele não ia curar Timóteo? Paulo não ia, então, orar e ser curado? Em Gálatas 4, 13, 14. Mas, o que o senhor acha que o apóstolo, quando o apóstolo fala o quê? Ele fala, eu tenho um espinho na carne. O que o senhor acha? Então, pronto. Gálatas 4, 13, 14, ele fala. Existem várias conjecturas. Eu já acho que é crise de risco. Não, sim. Mas eu vou citar, por exemplo, só para me pontuar aqui. Só a graça de Deus. Só para me pontuar aqui, pastor Marcos e Amadeu Vieira e o Silvio e André, é o seguinte. A questão é a seguinte, eu acho assim, é pedagógica. Então, Deus cura? Deus cura. Eu posso orar pela fé e Deus vai curar? Claro que pode. A fé, meu irmão, tudo é possível que crê. Tu é pastor, eu também sou, ele também é. E quando a gente impõe a mão no nome de Jesus, agora Jesus falou, e porão a mão nos enfermos, eles serão curados. Então, se fosse determinismo divino, era muito fácil. Acaba tudo que é médico, o camarada não ia abrir farmácia, vai acabar com a rede de farmácia, meu filho, porque é só ir para o hospital e levantar a mão. E não é assim, meu irmão. Deus não vai curar todo mundo. E aí, por quê, André? Eu vou parar minha fala aqui agora. Teologicamente falando, Bíblia, a cura tem um propósito. Jesus Cristo, quando ele curou no Testamento, foi para revelar a sua glória e revelar que era Yeshua HaMashiach, que ele era o prometido. A cura, agora o problema é que a turma aí está curando para promover o nome da igreja, o nome do cara. E aí o pastor manda um e-mail para cá dizendo, minha igreja está esvaziando. É porque essa turma aí, meu irmão, não está apontada na palavra. Porque é muito fácil, pastor Amadeu. Você não é pastor de igreja? Tu também não é pastor de igreja? Auxiliar, mas é membro de igreja, está pastoreando. Enfim, então a gente vê o quê? Quando a pessoa está com a enfermidade, é muito fácil. Eu vou falar uma situação e tal. Meu irmão, eu já orei por tanta gente, vi Deus curar de câncer, curar de tudo que é coisa. Mas também já orei e Deus não curou. É o que ele falou ali. Mas hoje nessas igrejas as pessoas levantam a mão e falam que está curada, mas não está curada não. Sabe o que eu estou falando? Com certeza. Poxa, então eu acho que isso aqui tem que ser pontuado. Uma coisa assim, todos nós cremos aqui no poder de Deus, que Deus cura. E é possível alguém estar assistindo o debate agora e ser curado do câncer, ser curado da AIDS, ser curado da prostituição, porque também é pecado e leva a tudo que é coisa ruim. Então o poder de Deus é inquestionável. Agora, eu dizer que eu vou determinar para Deus, isso é conversa fiada, meu irmão. Não, é verdade. Agora, determina para Deus. Eu determino para o espírito maligno que está naquela pessoa, o espírito da enfermidade. Agora, uma coisa que eu achei interessante a gente falar, a questão de propósito. Porque às vezes, eu conheço alguns casos de pessoas que
o refúgio delas foi Deus, porque elas tinham dinheiro, tinham tudo que queriam, curtiam a vida, não estavam nem aí para nada, e quando ficaram doentes com doenças incuráveis, que nem o dinheiro pagava, correram para onde? Para Deus. E aí foram lá, alguns foram curados. Conheci um caso de uma pessoa que até hoje está com câncer, não vai ser curado, mas às vezes é propósito de Deus algumas coisas, porque Deus sabe e conhece o coração e a intenção das pessoas. E se eu curar essa pessoa e ela tem dinheiro, volta para a vida que tinha antes, não vai me servir, não vai surtir um propósito na vida dela? Quem sabe em casos assim também, Deus fala, não, meu propósito na tua vida foi cumprido, que é que você me aceitasse e você me seguisse. Se eu te curar, provavelmente você se desviará. Então às vezes Deus, por causa da salvação, que é prioritário, talvez aí na escada de prioridades de Deus, a salvação está primeiro, às vezes ele deixa de curar pessoas, até querendo, porque Deus quer curar, mas é aquilo, tem que ter um propósito para tudo. Se o propósito já foi cumprido, não pode ficar doente mesmo, não, o propósito está cumprido. Só em falar que acredita mais ou menos assim, eu pastor? acredito. Olha só, eu tenho uma opinião, na verdade eu oro por cura desde meu primeiro ano de convertido. Comecei a pregar o evangelho há 17 anos atrás. E a minha esposa está aqui atrás, ela sabe o nível de curas que eu já vi acontecer. Não sou eu que faço, eu creio que o poder é todo de Deus, mas o ato. Quando João e Pedro e João chegam diante daquele aquele enfermo em frente à porta formosa, ele fala, levanta-te e anda, e estende a mão para ele. Logo após, estende a mão. O fato de eu ir é o estender a mão. Eu estou ali porque eu me encorajei a ir. Muitos se desencorajam, se acovardam, porque não creem que possa acontecer um milagre. E não só no poder de Deus, no poder da sua palavra, no poder do dom que Deus te deu. A maioria das pessoas tem medo, né? No poder da comissão que Deus... Então, só para concluir uma coisa. Eu não acredito muito na questão desse propósito. O pastor Amadeu Vieira falou uma coisa, mas logo depois, quando ele disse que Deus ele pode não curar, porque a pessoa depois pode ir para o mundo. E ele deu um exemplo aqui de uma pessoa que ele curou e depois viu bebendo no bar. Então, Jesus, ele cura 10 leprosos e apenas um volta para agradecer. Ele deixaria de curar os 10 porque 9 não agradeceram e foram para o mundo de novo? Eu acredito que o propósito posterior não é o motivo da cura. O motivo da cura é o ato de você ir curar. Deus não vai curar todo mundo. Não, olha só, ele pode não curar todos. Todo mundo não. Ele pode não curar todos por vários motivos. Às vezes nem sempre é pela vontade dele. Só questão, é pelo fato de você não ter tido a fé necessária, pelo fato da pessoa não ter... na interpretação, mas tem uma coisa assim. Porque há um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio, até porque tem gente agora... Posso dar um exemplo aqui rapidinho? Enterrei ontem uma tia. Eu enterrei ontem uma tia que em 2 meses um câncer acabou com a vida dela. Semana passada, uma semana antes da morte dela, eu fui na cama, orei por ela e ela foi enterrada 1 semana depois. Eu não me frustro porque o poder não é meu, mas o ato de eu ir lá foi aquilo que eu precisava ter feito pela vida dela. Agora, eu já vi pessoas, depois de uma oração como essa, se levantarem no mesmo momento ou logo depois. Agora, meu irmão, a minha tia, ela não cria. Não foi o fato de Deus não querer. Minha tia era espírita e acreditava que estava passando por aquilo, porque em outra vida ela era uma pessoa má e ali estava evoluindo. Então a doença dela foi para pagar o que ela fez em outra vida. Não foi Deus que não quis, ela não quis. Vamos fazer assim, vamos pro rápido Deus break, daqui a pouco a gente curar, volta, e eu muito não bom. vou Olha só, O debate está muito bom, André, a gente vai sair. Vamos rápido break, orar pastor. é com Deus, orar é com o homem e curar é com Deus. Curar com o homem também. Vamos lá pro rápido break. Concordo. Vamos pro rápido break. Eu já acho que ele só cura quando ele quer. Vamos fazer assim, vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta. Continue participando. Eu curo Não tem nada, também. volta já, não sai daí. Aniversário da Boas Novas. Todos juntos em uma super noite de celebração. Presenças confirmadas. Daniela e Cristina. Jonas Maciel. Agora é diferente. E J.A. Aniversário da Boas Novas. 17 de março, às 19 horas no Centenário Centro de Convenções. Ingressos antecipados e meia entrada a R$10. Na Boas Novas, CPAD, Bless, Benção Livros, Controls em Informática e nas Kadoches Castanheira, IT Center e São Pedro.
Conheça a história e saiba como tudo começou visitando o Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Peças, fotografias, documentos e outros objetos que registram com emoção a fé e a gigante obra iniciada em Belém do Pará. Forme a sua caravana, ligue e agende a sua visita. 9166-8360. Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Rua João Diogo, 221, Cidade Velha. Porque há muito tempo nós estávamos precisando de uma emissora de televisão que tivesse um compromisso com a palavra de Deus e pudesse atender às necessidades das pessoas, independente delas serem evangélicas ou não. Porque nós temos uma gama de pessoas que estão 24 horas passando por algum tipo de dificuldade. Algumas pessoas disponíveis para assistir um programa de manhã, outros à tarde, outros à noite, outros pela madrugada. E faltava isso para a gente. Semear na emissora Boas Novas é semear também no seu crescimento pessoal e do crescimento da sua família. Semeie, seja você um semeador. Pastor Douglas Xavier da Silva e eu sou um semeador da emissora Boas Novas. Estamos de volta. Antenados em geral, estamos falando sobre cura. Hoje o programa está muito bom, continue participando aqui com a gente pelas redes sociais ou ligando para cá. Para a gente tentar afunilar um pouquinho a conversa, que eu acho que a gente está no âmbito ainda da questão da corrente teológica, como acreditar, vamos mais para próximo da gente. A pessoa faz a seguinte pergunta: cura divina é um dom, Deus derrama um dom sobre uma pessoa que é o dom da cura. Então, portanto, é certo dizer que algumas pessoas têm mais poder para curar ou autoridade para curar do que outros. É certo falar isso? Ou, às vezes, não é nem tanto o poder dele ou a autoridade dele, mas ele sabe provocar fé nas pessoas. Eu posso dizer, aquele pastor, vai nele que ele cura. Como a gente vê hoje, às vezes, pessoas que são específicas, têm um dom específico que têm trabalhado isso. André, a questão para a questão dos dons espirituais. Isso. Dom de línguas, interpretação de línguas, que é variedade de línguas, dom da fé, dom de curar, sinais, prodígios, maravilha. Uns têm mais do que os outros. Não é que uns têm mais, um tem aquele dom específico para aquela área. Tem gente que é bam na fé. Deus capacitou ele numa fé que não é a fé de Romanos 10:17, que vem pelo ouvir. É a fé dos dons espirituais, uma fé sobrenatural, que é dada por Deus para ele agir por um determinado propósito, como o dom de curar, que está no plural. De repente você tem um dom que foi um mistério de Deus, que Deus lhe deu para a edificação do corpo, para a manifestação da glória dele, que o outro não tem. Então deixa eu puxar para essa pergunta aqui, que acho que tem a ver um pouco com isso, de um pastor ter o dom, ou a sua igreja ter o dom, e outra igreja não ter o dom. Aí o pastor fala assim, olha, sou pastor de igreja há 25 anos, ultimamente tenho tido muita dor de cabeça, porque uma igreja neopentecostal se instalou perto da minha igreja, e vejo que alguns cultos tradicionais nossos, que já tinha 10, 15 anos, estão se esvaziando, porque as ovelhas vão para esta nova igreja para receber cura, em um culto específico para a cura. Porém, elas vão por causa da cura e não para congregar naquela igreja. Só vão naquele dia. Já cheguei às vezes a tentar até proibir de púlpito as ovelhas, mas não tem jeito. O que eu deveria fazer? Eu deveria abrir um culto de cura no mesmo dia? Eu acho que aí Deus vai orientar o pastor. Esse é um pastor, né? Então, se você estiver assistindo, o pastor, Deus vai te orientar. Porque eu creio que pastor não vive de imitação, mas de revelação, e revelação da palavra. Então Deus vai te orientar. Eu acho que a palavra mais importante seria essa, né? E às vezes é preocupante ver essa questão de... Eu não estou falando de pessoas que não estão na igreja, mas de um rebanho, de um pastor, sair para um dia por causa de um culto específico para lá sempre e deixar de estar na sua igreja. É preocupante. Deixa eu só pontuar isso tem acontecido muito. Olha só. Hoje, eu estou precisando de cura, eu vou naquela igreja, porque na minha eu não vou achar. Sabe qual é o problema, André? Eu vou deixar o pastor Marcos falar, expressar a opinião. Márcio, a questão é a seguinte, o problema é o seguinte, a gente está vivendo o evangelho, self-service. O que você quer? Modismos, né? É isso aí. Então, assim, nós estamos falando de coisas sérias aqui, muito sérias. E eu acredito que todos que estão aqui estão com uma proposta muito séria diante de Deus de esclarecer. E eu creio que todos nós cremos aqui na cura e no poder de Deus. Então, assim, o que está acontecendo hoje é uma loucura. Tem um monte de gente louca e praticando as coisas em nome de Jesus. A questão é a seguinte, André, olha só. Quando eu disse do propósito da cura, pastor Márcio Amadeu e Silvio, é o seguinte: Israel ficou no deserto. Quase 2,5 milhões de pessoas.
milagre extraordinário. Só 2, meu irmão, foi para Canaã. Isso, e isso não aprovava, porque nenhuma cura ou milagre, seja lá o que for, aprova a conduta de ninguém, e nem quer dizer que o homem de Deus ou não, eu provo. Mateus capítulo 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Em seu nome expulsei demônio, em seu nome eu fiz maravilha, está acima de cura divina, maravilha. O cara chegar na igreja, ele não tem um braço, vai nascer o braço, vai nascer a perna. Entendeu? Maravilha. Eu não vos conheço, apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. Eu quero só deixar essa fala aqui, vou deixar o pastor Márcio falar, os irmãos falarem. Olha só, para o telespectador, querido, olha só, presta atenção. O Silvio falou algo lindo ali, seu testemunho. E eu quero até orar por ele, disse que está com um problema de saúde. Nós vamos orar, vai sair daqui curado, em nome de Jesus. Amém. Se Deus não quiser. Se Deus não quiser, se Deus não quiser, não vai curar. Não, se Deus não quiser, não vai curar. Peraí, olha só. Vocês estão falando demais, vocês têm que dar oportunidade pra gente aqui, gente. O que está acontecendo? Tô falando do meu rim, eu não podendo nem falar do meu rim. Eu não posso nem falar. Olha só, pelo que eu tô vendo ali, o pastor Márcio, ele nem podia ficar perto do pastor Ailton. Porque o pastor Márcio acha que nós podemos propagar a cura. O Ailton já não acha isso. Eu tenho o exemplo vivo que Deus só cura quando Ele quer, meu irmão. Eu queria que sua concepção a meu respeito. Ah, você é o meu, é meu aqui. Eu quero dizer pra você, é muito rápido, é só deixar eu falar. Correndo o tempo aqui. Rapidamente. Ele roubou hoje nós temos fala. Vai, Silvio, termina. Eu só quero deixar claro para mim, pro André, para você que está nos assistindo aqui, eu tô aqui nessa câmera, que Deus só cura quando Ele quer, quando é interessante para Ele também. Não é só interessante para mim, que o interessante para Deus é me salvar. Amém. Eu concordo plenamente, mas também eu discordo parcialmente o seguinte. Claro, eu acredito que esse seu exemplo pessoal é uma coisa boa, às vezes. De repente até claro, me deixou temos ferido. Às vezes temos que pautar também na Bíblia algumas coisas. Tem um monte de gente que tem testemunho pessoal, mas às vezes você vai ver, calma, não é mais ou menos essa a interpretação. A gente também acabou de falar também o seguinte: Deus curou outras pessoas que não voltaram, Jesus curou e que não voltaram para agradecer. Então, que propósito tem nisso? Na verdade, Deus cura quem não é crente. Deus cura pessoas que vão para o inferno. Então, qual o propósito às vezes da cura? Né? Jesus disse que existiam muitos leprosos em Israel nos tempos de Eliseu. E apenas Naamã, o Sírio, foi curado. Naamã foi salvo? Naamã era temente a Deus? Peraí, Naamã não é... Não, é sim. Vamos voltar para as perguntas aqui, gente. Desfaz o altar de Rimon para criar o altar a Deus. Bota mais 10 blocos para gente. Naamã foi salvo. Eu só queria pautar a praia da fé. A fé. Gente, a fé. Isso você não pode deixar de... Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos falar um pouco de fé. Vamos andar um pouquinho, porque... A fé cura. Vamos marcar Por outro. exemplo, tá marcado todo mundo, acho que amanhã, essa semana, falando sobre isso ainda. A salvação comercial é pela fé, espiritual a salvação é pela aqui. graça. Pastor André, pastor Márcio Fiorini, é esposo da cantora Jossana Gleice, que está aqui nos estúdios. É uma pessoa que eu acompanho o ministério dela há alguns anos e que canta e que sempre há curas extraordinárias através do louvor dela. Que as pessoas creem, entra na letra e é abençoado. É pela fé, gente. Deus, Ele respeita aquilo que Ele falou, a palavra dele. É fé. Agora, beleza. Deus falar também está preso na fé Calma aí. da pessoa. Vamos falar agora sobre fé. Que aí também a gente tem questão bíblica que eu acho que vai... Não bota ligação, tem um monte de ligação, mas está tão bom aqui o negócio. Vamos lá. A pessoa, para que vai ser curada, ela precisa de fé para ser curada? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu vejo na Bíblia algumas coisas, por exemplo, uma pessoa tem fé que a filha dela vai ser curada, mesmo a filha dela não tendo fé, a filha vai ser curada. Na Bíblia a gente vê isso, pessoas que foram curadas pela fé de outras pessoas. Sim, então nem sempre pela fé a pessoa é curada. Meu criado está doente, não pela fé, exato, diga uma palavra pela que ele fé vai dele. E aquele criado era endemoniado, encapetado, malvado, tinha pecado. A própria mulher cananeia. Por isso que às vezes também a gente fica no embate. O cara foi curado Deus não pela fé dele, pela fé Agora, André, deixa eu falar uma coisa. Experiências também servem muito, porque se a gente for colocar uma redoma dentro do que só tem na Bíblia, existem muitas experiências de cura que a gente não viu. Jesus curou milhares de pessoas e a gente não sabe quais foram as circunstâncias de todas. A gente sabe que Jesus, em um dado momento, curou um cego e no outro cuspiu na areia, fez uma lama e colocou, e aí depois o cego volta e aí não enxerga, vê árvores andando, então Jesus vai lá e expulsa e aí ele é curado. Bom,
na história nós temos grandes homens como Roberto McAllister, que todos que vinham a ele botava a mão, saíam curados. A gente conhece Kathryn Kuhlman. Eu já vi o Benny Hinn sendo usado em cura, pessoalmente. Foi impressionante. O T.B. Joshua, o Sim, nigeriano agora. Kenneth Reagan. Nós temos vários exemplos. E hoje, o apóstolo Valdemiro, que Deus tem usado ele tremendamente Miranda em cura. também, um brasileiro. Sim, missionário Davi, tem vários nomes. O que eu quero dizer é o seguinte: essas pessoas têm dom de cura. Infelizmente, a sua mãe pode não ter recebido uma oração dessas pessoas, porque independente da fé dela, eu creio que Deus iria usá-lo para curar, porque é um dom. Assim que, se você quer ouvir uma boa palavra, vai lá para o pastor Silas Malafaia, você vai ouvir uma palavra sempre linda, porque tem dom da palavra. Então, o homem que tem um dom de cura, basta ele usar a boca para falar, basta ele confessar, basta ele dizer, o dom usar de sinais a palavra. e prodígio, esse dom de sinais e prodígio, ele independe da fé da pessoa. Independe. Se você tem fé Olha ou não só. tem fé, mas se o dom, e outra coisa, a manifestação do dom está presente, você quer ver uma outra coisa? O irmão falou aqui uma coisa. Independe da fé. As curas foram um dos maiores veículos de promoção do ministério de Jesus. Deixa eu dar aqui uma fala. Jesus em João, em vários momentos, ele defende a fé dele, e em vários momentos ele mostra que as pessoas o seguiam porque ele curava. Deixa eu fazer uma então, pontuação. Promoção de ministério por causa de cura, eu vejo também como um propósito. Amém. De vamos Deus. lá, olha só, vamos à Bíblia. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores. Então, vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. A gente tem um minuto para ir para a Bíblia. Um minuto para ir João para a Bíblia. 14, olha só, vamos à Bíblia. A gente não está na Bíblia até agora. Vamos à Bíblia. Mateus 4. Não, eu estou citando. Eu estou citando agora. Mateus 4, 23. Jesus ia pregando por todo lugar, ensinando e curando todos os enfermos do diabo. Está na Bíblia. A questão da cura, Deus cura. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele usa uma mula, Ele usa quem quer. E agora, experiência espiritual, cada um tem a sua, amizade continua. Isso aí cada um vai ter, meu irmão. Eu já vi Deus curar tanta gente. Mas também já vi não curar. O nosso assunto aqui, então, pastor Hilton, está pautado ainda na palavra. Não, sim, eu estou citando o texto. Não, que eu estou citando o texto. Deixa eu explicar. A questão é teológica. Sim, Tiago 5, por exemplo, ele fala assim, a oração... Então, olha só. Não, eu estou citando o texto. Por exemplo, Tiago 5, eu estou citando o texto sagrado. Tiago capítulo 5, lá diz a oração da fé. Ele fala o seguinte: a oração da fé sarará o doente. É a oração da fé que vai curar o doente. Agora, a questão é que o pastor Márcio está levantando, e eu entendi muito bem. E a gente não questiona o que Deus faz ou deixa de fazer. Mas eu quero pontuar o seguinte, para você que está assistindo: nem todas as curas, ô pastor Márcio, do Brasil é cura de Deus, não. Tem ação do diabo também. Eita, e não se escandaliza, não. E não se escandaliza, não. Então vamos fazer o seguinte: sinais de prodígio da mentira, meu irmão. Exatamente. Vamos pro rápido break. Falando que vamos tá pro curado, rápido break. não tá curado e eu nada. quero voltar um pouco nisso. Tá Essa nada. de 100 perguntas. Calma aí, gente. Deixa eu falar agora. Que eu tô terminando aqui o break, senão eu não consigo terminar. A maioria das perguntas feitas foi sobre isso. A pessoa fez a seguinte pergunta, pastores: o diabo também cura? O que vocês acham? O diabo também cura? A gente vai responder isso no próximo bloco. Fica ligado. Não, a pergunta não é se ele engana. Ele esse cura. Esse bandido do diabo bota a doença. Vamos pro rápido break. Diz que curou. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Diariamente aqui na Rede Boas Novas, falando ao coração, o programa nosso de cada dia. Quero agradecer a você pela sintonia. Ao vivo das 7 às 8 da manhã, com os quadros Campanha dos Salmos, Crônicas para Rir ou para Chorar, Ministração da Palavra de Deus e Altar da Intercessão. Apresentação, Pastor Gentil R. Oliveira, falando ao coração, a sua companhia diária de todas as manhãs. Somos a Rede Boas Novas de Comunicação. RBN, Canal 8, Manaus. Uma emissora da Rede Boas Novas. Sinônimo de fé. Bom, voltamos para a cidade, a capital, Manaus, e eu transmiti isso aos líderes e à igreja. E eu lembro que isso caiu como sendo água em terra seca. E no aniversário da igreja, em 93... às 3 horas da tarde, ao ar livre, mais de 30 mil pessoas reunidas, nós dobramos os nossos joelhos e começamos a orar e pedir a Deus que nos desse uma estação de rádio. E imaginávamos uma estação de rádio AM. Ao levantarmos daquela oração, a consciência no coração era muito forte de que Deus estava construindo o seu plano
a rede de rádio e de televisão. Fomos ao mercado contatar pessoas, encontramos um grupo muito forte economicamente que possuía a RBN, Rede Brasil Norte, disse: eu vendo, mas vendo se for toda a rede. E a história continua. Criatividade, bom humor, improviso, papo inteligente e muita emoção. Vem com a gente, Hiperativo, o programa que tem o seu jeito e o seu estilo. Todos os sábados às 15 horas, fique ligado aqui na Boas Novas. Estamos de volta, esse já é o último bloco do Antenados de hoje. Está marcado para vocês aqui um próximo Antenados ainda para falar sobre dom da cura. Tem muito papo para a gente cobrir ainda sobre essa questão. Pode participar com a gente, mande sua pergunta pelas redes sociais ou ligando para cá. Embora hoje a gente está segurando as ligações porque tem muita coisa para abordar já vindo aqui da internet. Silvio, o diabo cura? Simples e rápido e direto para você. O diabo cura por 24 horas. Vou te explicar como. Você liga Calma que eu vou te explicar, que é por 24 horas. Você liga a televisão de madrugada, aí o pastor vira e fala assim: você foi curado, não foi? Dá o microfone pra ela. Aí pega o microfone. Aí fala: eu tava com um caroço aqui e o caroço sumiu. Só que ele vai aparecer no outro dia, 24 horas. Na frente do pastor, ela foi curada, porque ela está pela emoção. Então, a emoção cura? Peraí, mas aí não é por esse lado. Peraí. Tem a cura emocional. Não, tem a cura emocional, mas ele deu o exemplo só do pastor. Você deu o exemplo só do pastor. E pode realmente ter sido curado ali. Não, mas isso daí a gente assiste todos os dias. A gente assiste todos os dias não, e também a gente assiste todos os dias o caroço embora de fato. A emoção ela não cura caroço, a emoção encobre fato. Quantas das vezes eu acabei de sair, eu acabei de ministrar e a irmã chega pra mim: você faz aquela oração especial para mim? Eu falei: porque antes não foi especial? Mas tudo bem, vamos fazer um especial. Deixa aí por outro viés, André. E a gente pega o óleo e faz e acontece e a pessoa sai dali maravilhosamente. Outro viés bem rápido, André. Se Deus curou, se Deus não curou. Corroborando aí com o Silvio, com o pastor, a questão é a seguinte: se o diabo cura, óbvio que há um sinal de mentira, prodígios da mentira. Mateus capítulo 24 diz que haveriam. Aí, André, agora aqui é bonito, presta atenção você que está assistindo. Tem um crivo, André, 3 crivos bíblicos para saber se alguém está sendo usado por Deus ou não. Claro e objetivo e direto. Primeiro, escriturístico. O que está acontecendo está na palavra? Se os caras estão promovendo na igreja ponte de contato, pedaço de pau, galho de arroz, espada de São Jorge, comigo ninguém pode. Mais o que? Terra de Israel. Mais o que? Toalha não sei do que. E sal grosso vai-se embora. Isso aí é macumba evangélica, amigo. Me perdoa a expressão. É isso aí. Pode mandar um e-mail lá que eu vou responder. Então o que acontece? É sério. A turma faz um ponte de contato. E aí, você, pastor, gosta da fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme, do verbo ser, do firme fundamento do que se esperam, e eu não vejo. Isso é fé, eu não estou vendo, eu estou vendo ali o doente, eu não estou vendo possibilidade de cura, o diagnóstico é terrível, mas eu creio que o meu Deus pode curar, que ele tem, e eu vou lá e vou orar, e vou fazer a minha parte. Agora, vocês acreditam, vamos lá, a gente começou a falar a questão dos simbolismos, de coisas, tem até uma pergunta interessante sobre isso. Qual é o limite no uso dos objetos e símbolos para... Olha que interessante, o uso de objetos e símbolos para provocar fé, porque às vezes, leva essa toalha, não é a toalha que vai curar, embora a gente às vezes possa bater, mas aquela toalha, ou aquele sal grosso, aquele arroz, provoca uma fé dentro da pessoa, e aí a pessoa fala, para provocar fé nas pessoas, até que ponto podemos fazer uso dessas coisas materiais para trabalhar, incitar a fé em nossas ovelhas na igreja? E se os pastores puderem falar, onde é que começou essa questão de uso de coisas materiais para provocar fé? Eu não vou para o lado extremo da questão, porque lenços e aventais, pasta de figo, eu vou pelo equilíbrio. O profeta tem autoridade de profeta, a unção está presente, e às vezes a unção de Elias, por exemplo, como ele disse: olha, sobre a minha palavra não vai acontecer, certo? Como eu posso determinar, irmã, você leva isso aqui, toca lá no enfermo, ele vai ser curado. Tudo se resume na questão da fé e na autoridade de quem está ministrando, e na autoridade de quem está recebendo. Agora, a turma por aí, exagera demais. E comercializa. Também pode ser. Você vai ver alguma rádio por aí. No Brasil que começou isso. Tua fé é para bota o copo d'água aí que vai ser curado. Agora eu não posso criar um extremo nisso e fazer disso
comercial, porque eu peco e vou dar conta diante de Deus. Hein, pastor Amadeu, eu louvo a Deus pela fala do irmão, mas eu quero dizer que nesse pensamento do que tem feito por aí, biblicamente falando, eu discordo. Porque eu não posso, por exemplo, não é do irmão não, é do que está acontecendo. Que o irmão está expressando o que está acontecendo, que é verdade, o que estão fazendo. Eu discordo, André, e falo por quê. A gente vai criar uma igreja medíocre. Uma igreja precisa de amuleto. O evangelho não precisa de amuleto. Isso começou lá no catolicismo. E aí pronto. Terceiro século. Não. E foi a desgraça da igreja. De ouro, meu irmão. Bezerro de ouro. E foi a desgraça de ouro. Começou lá. Não, digo assim, isso aqui historicamente. é a roupa do monge que morreu, que deixou o cajado, tá aqui um pedacinho da roupa, leva para lá. E essa miséria que trouxe essa degradação espiritual da grande Babilônia, que se prostituiu, que todo mundo sabe, e é o que vai acontecer com essa igreja, essa geração, se ela não se pautar na Bíblia e na palavra. Rapaz, sem extremismo. Sabe o que aconteceu? Eu estava na igreja tem um tempo já, o camarada chegou com uma bolsa cheia de negócio. Pastor, isso aqui é os propósitos. E aí eu falei, minha família está aqui, eu quero vir para cá. Se ele estiver ouvindo, Deus abençoe você. E aí eu peguei ali os propósitos, guardei, a celebração começou. Quando eu terminei a ministração, desci, fui ao gabinete pastoral. Quando eu entrei, peguei a bolsa, André, tinha lá trevo, cruz, saco de sal, com terra, não sei o quê. Falei, esses caras estão de brincadeira. Gente, vamos passar logo isso, porque não tem, o consenso é geral de que isso é desnecessário, isso não traz fé a ninguém, não é o veículo de cura. E o nosso povo, pastor Márcio, é místico. Exatamente. Nosso povo é de uma origem, de uma cultura. Agora deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Deus cura ou não cura? Cura, mas aí não é o... Mas ele só cura quando ele quer, meu irmão. Mas quando eu quero. Não é o paninho, a toalhinha. A Bíblia fala de fé também. É o ato de fé da pessoa, mas a pessoa... Sinceridade, depende da a humildade da pessoa. O que o pastor falou, eu concordo. A igreja vai ficando medíocre, vai ficando uma igreja pobre de Deus. Porque depende de um meio de levou a minha camisa para lá, para oração, eu endemoniado, maconheiro, gangster, metralhei uma igreja, Assembleia de Deus da Bala, até o Felipe falou uma vez, pô, logo Assembleia de Deus. Metralhei a bala, minha mãe levou com sinceridade a minha camisa, e quando eu vesti aquela camisa, era a camisa que ela orava, a camisa da fé. É a fé e hoje eu estou aqui, pastor. Olha que legal. Pastor, em Deus e na camisa. É em Deus, aqui é um simbolismo, gente. Não podemos... É como a capa de Elias para Eliseu. Normal, é questão de ato profético, sempre tem um simbolismo. Agora, isso aqui é uma outra... Mas eu acho que entra assim, ó. Eu acredito em casos assim. Não é que é um amuleto, é um ato de fé. Agora, você pegar isso da mãe dele que orava e você falar, olha, isso agora é para todo mundo. Exatamente. Olha que legal. Você abre, profético. Ele colocou a camisa e ele falou que o Satanás saiu. É a fé da mãe dele em Deus e na camisa. Não é ideia para ninguém, não é ideia para ninguém. Eu estava dando aula semana passada. Isso eu não posso pegar, tá vendo a camisa? Então ore pela camisa de vocês. Isso vai compre a camisa seguinte, da oração. Eu falei o seguinte para os alunos. Alguém vai pegar um apagador, eu peguei um apagador. Isso dando aula no seminário da Assembleia de Deus, que eu dou aula hoje lá. Peguei um apagador e falei assim, se algum pastor no Brasil falar assim, esse apagador é ungido, você vai levar esse apagador para casa e você vai comprar esse quadro ungido aqui. Você vai escrever os seus pecados, você vai apagar. O martelinho por R$1.000. Então pronto, então a coisa irmão, tá, o cara tá brincando. Sem defender, sem fazer apologia, quem faz? Meu irmão, se o pastor falar que o apagador vai apagar e a pessoa crê, ele vai dar conta de pecado. Eu sei, calma aí. Ele... Não vamos dizer apagar o pecado ou curar. O pastor vai dar conta de Deus, mas aí a fé inocente daquela pessoa... Porque aquilo fez a pessoa visualizar aquele ato, por ser profético, fez a pessoa visualizar, a quarta dimensão de Paul Yang-Shu fala isso, a cura, o milagre dela. Agora, qual foi o objetivo? Gerar naquela pessoa cura ou vender o apagador por R$1.000? Vendeu o apagador. Se ele vendeu o apagador, ele vai dar conta de Deus. Não, entendi. A Bíblia diz, Jesus é o cabeça da igreja. Deixa eu dar um alerta aqui, então. Por isso que é algo que é tão crescente no Brasil. Por quê? Porque cura. Se não curasse, as pessoas não comprariam e não iam atrás. André. E agora, claro, cada um vai diante de Deus. Queria dar um voto de louvor, que eu acabei de ganhar um relógio maravilhoso aqui na TV, ao vivo, que ele vai me presentear. Aquele ali, esse é o Aplauda Jesus, porque Jesus... Aquele ali, olha ali, rapaz, esse negócio André, é ungido, hein? Vai me dar um beijo dele também. Na fala do pastor, Hebreus 3,17, diz que o pastor toma conta do rebanho como quem vai prestar conta. Eu aprendi, a palavra grega lá,
É a palavra poimene, é a palavra hebraica roi. Então o pastor, ele é um guia. Ele dá direção. Então deixa eu dar aqui uma palavra, última palavra aqui, até os pastores estão assistindo, com toda humildade. O pastor vai dar conta do limite do que ele ensina. Então nós temos que tomar cuidado com o que estamos ensinando. E a tua fala foi boa, porque realmente tem gente ensinando bobagem. Entendeu? Tem gente com fundamento sólido, que não é sólido, e realmente é isso aí, e vai levar à ruína e ao fracasso. Então eu penso que o nosso debate aqui, ele está objetivo e está contribuindo com várias visões e até a discordância, que é louvável, e dá para você refletir aí. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero mandar um recado para a pessoa que está em casa agora, que de repente está olhando para a gente aqui e está falando, por que Deus não cura Maria? Por que Deus não cura o José, que eu estou orando direto? Eu repito mais uma vez, Deus não curou a minha mãe, mas me curou. Então eu entendo que ele só cura quando ele quer, né? Respeito a tese do pastor Márcio, a tese do pastor Ayrton, que foi a que mais me agradou no meio dos três. Ailton Bezerra. Mas eu acho que a gente está falando da mesma tese, não tem três teses não. A tese que a gente fala é a seguinte, cada um enxergou Deus de uma cura forma. E somos curados pela fé em Deus. Porque eu quero na igreja também... dele, que na do Márcio eu já fui, porque eu tenho que elogiar ele. Entendi, quer cantar lá. Tá fazendo agenda, vai né? Lá, mas tá fazendo agenda. Ele não quer voltar. Ele quer ir, mas não quer voltar. Olha, mas eu acho que, embora a gente tá falando de discordar, mas todos nós concordamos. Deus cura. A sua fé em Deus cura. Faz você curar. Agora, não se frustre se você está pedindo. Deus curou todo mundo ao redor e às vezes não te curou. Relaxa. Tudo vai na Assembleia com todo respeito. Vai na Assembleia de Deus ali em Itaboraí. Tudo tem um propósito de vai lá que eu vou orar por você. Mas uma coisa é certa, se Deus te prometeu, ele vai fazer. Uma coisa é certa, se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. E acima de tudo, ele quer te salvar. Ponto. Se você é um salvo, já sortudo, vai pro céu, lá não tem doença, lá não tem nada, tá bom, querido? A gente terminou o nosso debate de hoje, quero agradecer os pastores, foi bom. Vamos voltar a falar desse tema. Não, a gente tem que falar, porque a gente a gente só coçou aqui a capa. Ainda nem abriu aqueles dois pastores que me bateu, agora eu tô preparado para pegar eles. Vamos chamar eles aqui. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Existem certas situações difíceis de suportar, né? Olhamos para o lado e ninguém pode ajudar.